Talvez hoje você esteja se cobrando por não ter feito tantas evoluções até aqui, se cobrando por às vezes ter desistido, se abandonado, se cobrando por sempre tentar e nunca persistir, ou às vezes não terminar algum processo, algum objetivo e alguma meta que você colocou. Então aqui hoje eu quero falar sobre pequenos passos, pequenas vitórias constroem grandes resultados. Eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista clínica e esportiva e hoje quero falar um pouquinho com vocês e trabalhar a sua mente para o seu processo de emagrecimento ou de uma hipertrofia ou de uma mudança de estilo de vida e uma transformação interna. O que eu quero com esse vídeo é que você tenha uma informação muito poderosa, que não é o tamanho do passo que você dá, não são saltos grandes, objetivos grandes em tão pouco tempo, e sim aprender a valorizar cada passo que você dá, para você construir isso com consistência, constância e saber aonde você quer chegar. Celebrar as suas pequenas vitórias e não se frustrar com aquilo que você não fez ou não conseguiu. Vamos trabalhar um pouquinho a nossa mente e se escolher, se tratar com um pouquinho mais de amor para que as coisas realmente aconteçam. Quando a gente fala de emagrecimento, nós, seres humanos, a gente tem a ideia daquele imediatismo, de que tudo tem que ser logo, eu quero estar no corpo que eu desejo logo, né? Meu resultado tem que vir aí em 1, 2 semanas e as coisas não são assim. Quanto tempo você levou, às vezes, para ganhar o peso que você ganhou, está muito tempo numa vida sedentária, então não dá para mudar tudo de uma vez, até porque tudo muito rápido não se sustenta. Então a gente tem que ter um passo de cada vez e uma mudança de cada vez e também valorizar ela para que a gente chegue nos nossos maiores resultados, um resultado a longo prazo e um resultado constante. Se a gente coloca na cabeça que é tudo de uma vez, tudo para ontem e não consegue, esse resultado não vem, nos gera frustração, nos causa uma ansiedade e com isso a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Por quê? Vai vir o abandono, vai vir a desistência e de fato nada acontece. Todo aquele extremismo ou aquele radicalismo que você decidiu, ele dura muito pouco tempo. Então hoje eu anotei alguns passos para a gente trabalhar um pouco a mente, anotei tudo aqui, eu vou ler para vocês e debater o como acontece na vida de vocês, o como acontece aqui dentro do consultório pela minha experiência. E não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com quem faz sentido passar por toda essa transformação. Vamos começar então dos meus primeiros tópicos aqui. Vamos lá. O erro das mudanças gigantes, né? As pessoas elas acreditam que precisam cortar tudo. Cortar todos os alimentos, treinar pesado todo dia, mudar o estilo de vida da noite para o dia. Só que essa transformação verdadeira não acontece em saltos. Ela acontece em pequenos passos, conscientes e repetidos. Lembrem sempre, todo nosso hábito se transforma com repetição. O nosso organismo ele se adapta fazendo aquilo todos os dias. Então são pequenas coisas que você já evoluiu fazendo isso todos os dias. Então nem sempre você precisa ir para esse radicalismo. Eu vou treinar todo dia, vou cortar tudo da minha vida. Não, porque você não vai conseguir sustentar esse processo. Ali na frente a sua ansiedade bate e você vai desistir, vai falar, eu não quero mais viver assim, cortando tudo, não tenho vida social. Existem estratégias alimentares que nos auxiliam nesse processo. Que aí sim, às vezes a gente corta um carboidrato, a gente aumenta o consumo de proteína, a gente tem como cetogênica, às vezes um jejum intermitente, então a gente fica horas sem se alimentar. Porém, são estratégias alimentares no decorrer do processo e por um período determinado. O que não dá é para vocês fazerem tudo isso da cabeça de vocês, né? E corta tudo que não sustenta. Isso tem que ser programado. Até as estratégias nutricionais precisam ser programadas. Então quem tenta mudar tudo de uma vez, geralmente não vai sustentar. Qual é o peso de uma escolha? Sozinha ela não parece nada. Então às vezes hoje você decidiu parar de beber. Decidiu hoje beber mais água, decidiu hoje não repetir o seu prato mais, decidiu hoje dormir um pouco mais cedo, decidiu hoje mexer menos no celular. A gente está falando aqui não só de nutrição, né? A gente pensa para
para todo o nosso contexto diário que muda o nosso dia a dia e a nossa rotina. Isso isoladamente parece pouco. Você pode ter decidido só parar de beber. Mesmo assim, pensa isso todos os dias. Como vai impactar na sua saúde? Então, o que acontece quando a gente repete essa escolha por dias, por meses, né, semanas, anos? Isso torna um hábito e o hábito te torna muito melhor. É como juntar moedas dentro de um cofre. Todo dia você vai lá, deposita uma moedinha e em um ano você vai ter um cofre cheio de moedas, né? Vai ter aquele sinal, aquele valor que você gostaria, mas que você construiu o ano inteiro para ter ele daquela forma. Então, aplaudir pequenos processos. Cada moeda são as suas pequenas evoluções. Cada pequena vitória é uma moeda depositada no cofre da sua transformação. Eu sei que a ansiedade muitas vezes vai tentar te sabotar. E isso é normal. Aqui não é sobre perfeição, e sim sobre entender o seu processo, cair e levantar, aplaudir sua evolução e entender que pequenas vitórias vão te levar a algum lugar. E você não se frustrar com elas, porque a ansiedade vai vir, problemas emocionais, cansaço, estresse, isso vai te sabotar. Às vezes vai tentar e você vai estar com a sua mente forte e não vai deixar, e às vezes vai te sabotar, mas você vai ter que aprender a lidar com isso, levantar e continuar. A ansiedade, quando ela tenta nos sabotar, ela faz a gente pensar que isso não é o suficiente, né? E a pressa, ela é inimiga dos resultados e da perfeição. Se a sua ansiedade fica focada nessa pressa, ela vai te sabotar e vai fazer você cair e não levantar, vai desistir do processo. Quem foca em grandes mudanças demais cansa rápido. E quem foca em pequenas vitórias constrói uma base sólida. Isso é para a nossa vida. A gente precisa de base sólida em qualquer relação que a gente tenha para a gente ter algo duradouro. E o que eu tô falando com vocês aqui é sobre isso. Não é só sobre uma dieta, um plano alimentar ou um resultado por 10 dias, 12 dias, 15 dias e acabou. Não, é para sua vida. Se você quer realmente esse processo de transformação, você precisa aprender essas pequenas vitórias. A ciência do comportamento mostra que o nosso cérebro, ele responde muito bem a recompensas imediatas. E quando você reconhece uma pequena vitória que você teve, o seu corpo ele libera a dopamina e a gente se sente mais motivado. Motivação gera mais pequenas vitórias e faz a gente continuar todo esse processo. E essas pequenas vitórias, ao longo prazo, vão gerar grandes resultados. Eu quero que agora vocês reflitam um pouquinho, daí de casa, para quem está me assistindo, quais foram as suas pequenas vitórias até aqui, no decorrer da sua vida. Você já tentou fazer isso e já desistiu? Já se abandonou? Ou você já tentou e conseguiu persistir? E se você entrar agora num novo processo de emagrecimento ou de objetivos e metas que você tenha, aprenda a lidar com isso. Comece a celebrar suas pequenas vitórias, que vão ser outros resultados. Às vezes você vai estar mais consciente do que está fazendo, às vezes você vai celebrar os excessos que você cortou, às vezes você vai celebrar apenas o álcool que você cortou da sua vida. Já é um passo melhor do que quando você estava, que não tinha cortado nada. Às vezes você esteja se olhando com um pouco mais de carinho, mais amor e entendendo esse processo. E tudo isso importa num processo de emagrecimento. Não é só sobre perder peso, não é só sobre balança, não é sobre números. Porque se fosse só isso, você toma um monte de medicação que tá tendo por aí, você corta tudo, emagrece naquela uma semana e acabou. Você vai ter resultado. Sofre aquele período e acabou. E não é assim. Depois você volta tudo de novo, aos seus hábitos, à fome, a uma ansiedade, à vontade de comer doce, ao álcool. E nada disso vai adiantar. Você vai recuperar o seu peso, você vai regredir nas suas conquistas e não vai conseguir levar isso com constância e com um pouco mais de leveza, consciente. Não subestime passos curtos, eles são os que mais te levam longe. Não é só sobre velocidade, é sobre consistência e constância. E consistência se constrói um dia de cada vez, uma vitória de cada vez. Eu acho que é isso que eu queria deixar nesse relato para vocês. Eu passo isso muito dentro do consultório.
de pessoas que se frustram com pequenas metas que elas colocam e querem que seja rápido e aí elas desistem. Eu já tive muitos pacientes aqui dentro do consultório de falar assim: ai Mari, você tinha colocado para mim uma meta de 4 quilos, eu só perdi 2 e aí eu desanimei. Não, a meta, ela precisa te levar para um lugar. Você precisa ter uma decisão, tomar uma atitude. Aquela meta tá ali para isso. Só que para você atingir essa meta, a gente tem os passos. E se você não celebrar, não entender esses pequenos passos, você não vai chegar nos 4 mesmo. E se você entender que o seu caminho era 4, mas que 2 você já conseguiu e celebrou, já é uma grande coisa. Tá tudo bem. Nesse mês eu não consegui os 4, eu consegui 2, mas eu posso conseguir mais esses 2 no próximo mês. Entendam, não é só sobre velocidade mesmo, só sobre número, balanças. É sobre você conseguir cada passo, celebrar tudo isso e a longo prazo você ter o seu caminho traçado e a sua meta atingida. Então eu espero que vocês reflitam, que vocês gostem desse conteúdo quando a gente fala um pouquinho e mexe com a cabeça de vocês, porque a nossa cabeça é quem manda em todo o nosso processo. Se você gostou, curte aqui e compartilha com quem faz sentido e que você acha que pode estar precisando desse empurrãozinho. E lembre-se que a pressa é inimiga da perfeição. Celebre seus pequenos passos e até logo, até um próximo vídeo.